A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui é seu irmão Feliciano Lima e venho contar mais uma parte do meu testemunho, a qual muitas pessoas querem ouvir. E eu sei que vai aumentar a sua fé, porque foi coisas que Deus fez antes de eu conhecer Ele como Salvador da minha vida. E quero contar a quinta parte do meu testemunho, que eu ainda não contei. Mas eu estava pedindo a Deus, para Deus me fazer eu lembrar das mais coisas que aconteceu comigo lá no passado. Porque, como os irmãos já sabem, quando eu fui entregar minha vida para Jesus, quando eu falei para o cafetão que eu ia entregar minha vida para Jesus, e as outras travestis ouviram isso, elas me deram uma surra, não só por eu dizer que eu ia entregar minha vida para Jesus, que eu ia abandonar o mundo, mas foi porque eu encontrei pessoas que pôde me ajudar nas difíceis coisas que eu passei para poder eu sobreviver. Deus colocou pessoas para me ajudar financeiramente. Pessoas que Deus colocou na minha frente porque o inimigo já estava fechando as portas para mim. Porque sabia que eu estava cada dia mais me aproximando de Deus através dos hinos que eu ouvia na rua. E eu quero contar a quinta parte do que Jesus fez na minha vida e na vida de um jovem. Quero deixar aqui a palavra do Senhor em Salmos, capítulo 77, versículo 1, que diz assim: Eu grito bem alto para Deus, grito e Ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor. Durante a noite levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Esse versículo que eu acabei de ler para meus amados irmãos, foi do que aconteceu na minha vida, depois que Jesus estava fazendo uma grande obra dentro do meu coração. Irmãos, eu orava, ou seja, eu orava do meu jeito, né? Que eu não sabia como orar. Pessoas que não conhecem Jesus não sabem orar. Mas a pessoa que acredita em Deus e conhece Deus só por falar, por pronunciar o nome dele, exercemos uma fé. Uma fé que nós acreditamos em Deus, mas não no Salvador. Tem essa diferença. E quando Deus começou a fazer essa obra na minha vida, e eu comecei a conhecer mais a Jesus através dos louvores, todo mundo já sabe no meu testemunho que Deus começou a fazer obra na minha vida por dentro da minha alma, colocando a certeza que aquela vida que eu estava era uma vida que levava para o inferno, que a qualquer momento, se eu morresse, eu ia para o inferno. Então, o Espírito Santo trabalhou isso na minha vida através do louvor. Então, irmão, foi aí que o Senhor fez uma obra de amor ao próximo. O mundo que eu estava de prostituição, de escuridão, de macumba, me fazia eu acreditar um Deus, mas também nas entidades. Porque Satanás faz isso, coloca na nossa cabeça para a gente crer em Deus, mas através de Deus, Deus enviou as entidades para nos ajudar. É isso que o Satanás coloca em qualquer cabeça de pessoas que não conhecem Jesus ainda. Então, meus amados irmãos, o Senhor
fez esse trabalho na minha vida antes de conhecer Ele, antes de Ele colocar esse amor ao próximo. Ele colocou lá no mundo da prostituição que eu estava vivendo. Irmãos, essa história é verídica e o Senhor está de prova do que aconteceu comigo. Eu estava, irmãos, em uma cidade em Minas Gerais, na cidade de Uberaba, quando eu estava devendo umas diárias para o cafetão e as outras travestis ganhavam dinheiro e eu não conseguia ganhar dinheiro. Então, meus amados irmãos, Satanás já começou a fechar as portas para mim, para eu não ganhar mais dinheiro, para eu poder me dobrar a Ele, para eu poder clamar a Ele, não a Deus. Porque Satanás já sabia que no mundo espiritual o Espírito Santo já estava convencendo eu que aquilo ali era tudo ilusão e tudo erro e tudo mentira de Satanás para poder levar a minha alma para o inferno e as demais também que estavam me acompanhando no mundo da prostituição. E foi aí, meus amados irmãos, que o Espírito Santo colocou esse amor no meu coração pelo próximo. Mas como assim, irmão Feliciano, que Deus colocou esse amor no mundo da prostituição que você estava? Amor pelo próximo. Irmãos, essas diárias que eu estava devendo no cafetão, era tudo trabalhar de Satanás para fechar as portas para mim, para eu ficar endividado com o cafetão. Para eu nunca mais sair daquela vida e ficar só devendo e não ver mais a minha família. Então foi aumentando e eu fui chorando, clamando a Deus. Irmãos, as madrugadas, não era todas as madrugadas, mas às vezes eu acordava e eu não conseguia dormir porque vinha aquela preocupação na minha mente. Eu estou devendo cafetão e eu preciso pagar. E eu já vi, irmão, muito caso de transexuais, de travestis, de entrar nessa vida, na casa de cafetão, e cafetão explorar essas pessoas da prostituição. Eu vi cafetão raspar o cabelo de travesti por não pagar a diária. Eu vi travesti passar fome por não conseguir o dinheiro da diária para pagar o cafetão. Eu já vi travesti levando surra por não pagar a diária para o cafetão ou para a cafetina. Tudo isso eu presenciei com meus próprios olhos. Eu já vi cafetão mandar em 5 travestis, em 6 travestis, dar uma surra na outra por não pagar a diária. Por deixar só acumulando a diária. Então, meus amados irmãos, eu estava devendo umas diárias, porque eu não conseguia mais ganhar dinheiro. Por mais eu me cuidando na academia, tomando anabolizante, tomando hormônio feminino, mas isso só chamava a atenção das pessoas, mas não me dava lucro. Não me dava lucro naquele momento. Porque eu estava muito aprofundado mesmo, querendo Jesus a sair daquela vida. E eu falei, Senhor, se tu tem uma obra na minha vida, me faz eu arrumar, a conseguir dinheiro para eu sair dessa vida, porque eu não tenho mais dinheiro. E aí, meus amados irmãos, o que aconteceu? Que eu estava devendo esse cafetão, umas diárias, e as outras começavam a ganhar dinheiro e eu não. E cada vez que eu descia chorando, minha alma chorando por dentro. E eu falei, Senhor, me ajuda a conseguir ganhar dinheiro. Me ajuda a conseguir ganhar dinheiro, porque eu não posso ficar devendo os cafetão, Senhor. Como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou poder comer?
Mas, irmãos, quando Deus tem uma obra na vida da pessoa e tem um chamado muito lindo na vida da pessoa, Ele usa até o pecador que tem condição financeira para abençoar o que está nas mãos de Satanás também. Irmãos, e foi aí que aconteceu uma coisa. Eu devendo essas diárias e rapidamente eu fui descendo na esquina, né, da cidade de Uberaba, quase ali no centro da cidade. E eu estava com fone de ouvido e o meu celular estava cheio de hino evangélico. O que eram os hinos de macumba, o que era música de ponto de Exus, eu excluí tudo do meu celular. E Satanás foi vendo isso e foi ficando furioso porque eu já estava me limpando das músicas deles, tirando isso da minha vida e já estava dando lugar para o Espírito Santo para ele poder começar a trabalhar dentro do meu ser. E foi aí, meus amados irmãos, que eu descia para a rua chorando, mas eu descia ouvindo os hinos e pedindo a Deus. Porque querendo ou não, meus amados irmãos, todos que não conhecem Jesus, conhecem Deus. Só conhece Deus pelo nome, mas nunca viu e nunca sentiu. Mas sempre chama por Deus e sempre fala que tem fé em Deus e sempre diz que ama a Deus. Mas na verdade, ninguém conhece o Filho que é Jesus. Então foi aí que eu comecei a clamar a Deus, para Deus me ajudar. Irmãos, eu fui descendo, e rapidamente tinha um jovem. Parou um jovem, muito bonito, moreno, bonito, forte, com a sacola na mão. E eu ia atravessar do outro lado da rua para poder ficar num ponto do lado do motel, para que as pessoas possam me ver e me enxergar, porque eu não conseguia ganhar dinheiro em outra esquina. Então fui atravessar para outra esquina, porque as outras travestis me expulsavam das outras esquinas porque eu ouvia hino evangélico. E elas não gostavam. Aliás, os demônios, através dessas vidas, não gostavam. Porque eu já estava incomodando elas com a obra que Deus já estava fazendo na minha vida. Eu não via, mas eu tinha certeza que o Senhor já estava trabalhando ali. E eu fui atravessando a outra esquina. E quando eu atravessei a outra esquina, meus amados irmãos, eu me deparei com um jovem. Só que eu ainda não tinha conversado com o jovem. O jovem estava do lado do motel, mas em uma ladeira descendo. E eu estava em cima da ladeira. E estava conversando com outras travestis. E aquelas travestis falavam assim: sai daqui, seu mendigo, seu vicioso. E falava esses nomes. E aquele jovem veio em minha direção. Aí as outras travestis falaram assim, que no mundo que eu estava, irmão, no mundo que eu estava, o meu nome era Samira. Os irmãos já entenderem como é que era o meu nome. E ali as outras travestis me chamavam por Samira e falavam: Samira, não dá ouvido a esse lixo, porque ele é um viçoso, quer sair com as travestis sem pagar, quer de graça. E ficou falando, é um mendigo, é um viciado. Aí começou a falar nomes. E rapidamente, era um jovem muito bonito e eu fiquei quieto no meu canto. Foi na hora que ele se aproximou de mim e falou: tem como tu me ajudar? Eu falei: com o quê? Porque eu tô com fome e eu queria me alimentar. E eu não sou drogado. Eu não sou drogado, não. Aí ele conversando comigo e as travestis falavam assim pra mim: Samira, não dá ouvido a esse lixo. Não dá ouvido a esse lixo. Ele vai ficar aqui na esquina e nenhum carro vai querer parar pra nós. Vai ficar com medo. E quando eu fui querer me retirar, ele agarrou no meu braço e falou assim: por favor, me ajuda. Me ajuda. Eu sei que você tem algo de Deus
que é diferente das outras. Ele dizia isso para mim. Mas eu vou chegar até lá ao final para você entender por que esse jovem apareceu na minha frente, por que eu apareci na frente desse jovem. E aquele jovem conversou comigo, e eu senti, quando eu estava ouvindo um ensino evangélico, eu senti algo forte em meu coração em querer ajudar aquele jovem. Isso já era o trabalhar de Deus colocando amor no meu coração para eu ajudar o próximo. E rapidamente eu falei assim, então eu vou te ajudar. Eu falei assim, tu tem algum lugar para dormir? Ele falou, não. Então, irmãos, preste atenção. Eu já estava devendo cafetão, umas diárias. Já estava devendo cafetão, umas diárias. Mas só que eu tinha ainda um dinheirinho guardado comigo. E ele falou assim, eu não tenho um lugar para dormir. Eu falei assim, então vamos comigo ali no hotel. Fomos ali no hotel. E eu perguntei pro dono do hotel quanto é que era a diária. Era tanto. Paguei o hotel para ele. E eu entrei no hotel com ele, ele começou a agradecer. Poxa, muito obrigado. Eu sabia que Deus ia colocar alguém para me ajudar. Eu sabia, Jesus é maravilhoso, eu estava pedindo a Deus. E eu falei assim, quanto tempo tu tá nessa vida? Ele falou assim, tô com 3 dias que eu não piso em casa. Eu acho que minha mãe, meu pai, meus irmãos estão pensando que eu já morri. Porque eu não tenho um telefone para ligar para eles. E eu falando com ele, conversando com ele, ele falou comigo. Só que ele não entrou em outros detalhes, só falou essa parte. Eu falei, olha, eu vou te ajudar. Naquilo que tiver na minha frente, nas minhas possibilidades, eu vou te ajudar. Ele falou assim, obrigado mesmo, só Deus para te recompensar. Eu falei, amém, amém. E rapidamente, meus amados, eu perguntei para ele, você tá com fome? Ele falou, tô, então vamos ali no churrasquinho. Aí, como o dono do churrasquinho me conhece, ele comeu à vontade ali. E paguei para ele a comida. Ele ficou feliz. Ele falou assim, você não vai ficar aqui no hotel não, para conversar comigo? Eu falei, não, porque eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro. Ele falou, tá ok. Levei ele pro hotel e conversei com ele, dizendo assim, olha, conforme eu ganhar o dinheiro aqui, eu vou pagar para você voltar para sua mãe, para sua cidade. Nossa, ele ficou emocionado, ele chorou, ele me agradeceu. Ele me agradeceu e falou assim para mim, olha, você tem algo diferente em outras travestis. Eu vejo Deus na sua vida. Eu falei, nossa, um pecador me vendo Deus na minha vida. Eu sei que você acredita em Deus. Eu falei, acredito em Deus e acredito agora em Jesus. Pois é, eu estava pedindo a Deus ali na esquina. Eu estava pedindo ajuda às outras travestis e as suas amigas não quiseram me ajudar. Eu falei assim, mas por que ela estava dizendo aquilo ali com você? Mas era tudo mentira. Tudo mentira. Era tudo mentira que ela estava falando de mim. Aquilo ali que ela estava falando de mim na sua frente era tudo mentira. Eu estava pedindo só a ajuda delas. Lógico que elogiei elas. Mas eu estava pedindo ajuda. E quando eu olhei para você, eu senti no meu coração que você ia me ajudar. E eu estava pedindo a Deus. Que Deus botasse alguém na minha frente. Que tivesse amor. Um pouco de amor para me ajudar. E Deus colocou você na minha frente. Eu falei, amém. Aí eu falei, olha, amanhã de manhã nós vamos para a padaria e vamos tomar um café da manhã reforçado e eu vou pagar a sua passagem para você ir. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Ah, então tá. Aí deixei ele no hotel e fui trabalhar. E olha que eu tinha pouco dinheiro, irmãos, guardado. E fora a diária que eu estava devendo a cafetão. A diária que lá onde eu convivia era R$50. Todos os dias eu tinha que pagar R$50. E como esses dias que eu não tinha ganhado dinheiro, ficou acumulado a diária. Eu estava com a preocupação porque só ia aumentando em caso eu não ganhasse dinheiro. E eu fui ajudar esse jovem.
E quando eu fui deixar o jovem lá para poder trabalhar, eu não consegui fazer nada, nem um centavo. Nem um centavo eu consegui fazer. E as outras travestis conseguiram fazer. E elas vieram me humilhar, me esbraguejar, porque eu fui ajudar uma pessoa que eu tinha coragem de ajudar as outras pessoas. As outras travestis falavam assim para mim: Samira, você é muito corajosa ajudar um pobre coitado desse, miserável, um vicioso. Ele vai querer te explorar. E elas falavam isso de mim, me julgando. E falavam que eu estava querendo bancar ele na linguagem das travestis. Todo mundo já sabe, algumas pessoas já sabem falar. A linguagem dela é falar assim: você vai querer bancar bofe? Vai querer bancar o boy? O bofe? E eu falava: não, eu só estou ali para ajudar ele, porque eu senti vontade de ajudar. Porque, irmãos, na casa do cafetão, eu era conhecida ali, no meio deles, das travestis, de todos ali na casa, como a travesti crente. Porque eu só ouvia hinos evangélicos. Eu só queria, sabe, ouvir hinos evangélicos, orar. Eu não sabia como orar, mas eu falava com Deus. Se é que Deus poderia ouvir um pecador miserável como eu na prostituição. Mas eu entendi uma coisa, meus amados irmãos, que Deus ouve. Eu vi na Bíblia, eu não sei onde é que está o versículo, mas diz na Bíblia que Deus não ouve o pecador que não quer se arrepender, mas Deus ouve o pecador que quer se arrepender. Foi isso que eu li um versículo da Bíblia que dizia isso, que Deus ouve a oração do pecador que quer se arrepender, mas Deus não ouve a oração do pecador que não quer se arrepender. E eu comecei a buscar a Deus, eu falei: se é que Deus está me ouvindo, né? E elas começavam: travesti crente, não sei mais o que. Aí começou a debochar da minha cara, a rir. E eu ficava muito triste com isso. Tudo eu chorava, porque já era Deus trabalhando na minha alma, no meu coração. Porque Ele se ofende com essas palavras também. Jesus se ofende com essas palavras, porque Ele é sensível. E aí, meus amados irmãos, eu fui. Quando eu não tinha feito nenhum programa e não tinha feito nenhum centavo, e a diária foi aumentando. E o cafetão: cadê? Cadê, Samira, a sua diária? Eu falei: aí não fiz nenhum programa. Todas fizeram, só não você. Pois é. Fui tomar um banho pela mãe de santo. E tomei o banho, nada adiantou o banho. Nada adiantou o banho. Eu estou contando isso, irmãos. Essa parte foi quando eu não conhecia ainda a mãe de santo, para eu poder morar e conviver com ela. E nesse tempo aí que eu estou contando para vocês, essa parte aqui, eu ainda não tinha conhecido a mãe de santo e conviver com ela. Estou contando essa parte quando eu não conhecia a mãe de santo. E aí ela fez um banho para mim, outra mãe de santo, não a que eu convivi, foi outra. A mãe de santo do cafetão, que acolhe as travestis. E ali eu tomei banho. Ela disse que ia ganhar dinheiro, mas também. Ela jogou carta, jogou búzio. Ela disse: seus caminhos estão trancados, mas tem uma pessoa, um ser espiritual, que não é os guias, que não é entidades, mas é algo que ela não soube explicar para mim. Ela só falou isso, que tinha um ser espiritual que estava trancando meus caminhos. Aí eu falei assim: um ser que estava trancando meus caminhos. Ela foi e jogou de novo. E estava mostrando lá que era bruxaria.
Fui lá, desfiz a bruxaria, né? E limpou meus caminhos. Mas também não adiantou nada. Mas era Deus trabalhando, irmãos. Eu não cria naquilo ali. Eu acreditava na macumba porque eu não conhecia Jesus. E aconteceu isso na minha vida. Irmãos, aí foi na hora que o banho não adiantou, nada não adiantou na macumba. E eu comecei a me despertar na madrugada, né? Eu tava orando a Deus. Eu fui pra casa do cafetão, né? Atrás da casa do cafetão. Eu não sei que hora que foi que eu acordei, mas eu acordei. Eu me lembro como fosse hoje. Eu me acordei numa madrugada, fui atrás da casa, porque tem uma piscina, né, atrás da casa, e me ajoelhei, e nessa madrugada a lua estava cheia. E quando eu dobrei meus joelhos, olhei para o céu e falei assim: eu não sei se o Senhor existe, se é que existe, mas eu te peço, Deus, eu sei que eu sou um pecador miserável nessa vida, mas eu te peço, me ajuda. Me ajuda, porque eu acho que eu não vou ver mais a minha família, porque eu tô devendo tanta diária. E eu falando com Deus assim, irmão, eu não sabia como orar. E eu olhando para aquela lua cheia, numa madrugada, chorando a Deus, falei: Jesus, me socorre, me tira daqui, Deus. Eu tô com minha alma presa, angustiada, um vazio, vontade de chorar. E olhando para Deus, falando com Deus, naquela lua cheia, gritando, desesperado. Falei: Jesus, me dá uma solução, me ajuda. Se tu tem uma obra na minha vida, se essas pessoas que tu usou para dizer comigo que tem obra na minha vida, então dá um jeito de eu pagar o cafetão e o dinheiro para eu ir embora daqui, para poder me entregar minha vida a ti. Eu falei desse jeito para Deus que eu não sabia como orar, irmãos. E foi na hora que, quando eu fui dormir, acordei, um pouquinho de dinheiro que eu tinha, acordei muito cedo e fui lá pegar o jovem. Falei: jovem, agora vamos tomar um café reforçado. E só Deus sabia a alma, como é que a minha alma estava. Então, meus amados irmãos, eu fui ali ao encontro do jovem, levei ele na padaria. Eu falei: pode comer à vontade. E ele comeu à vontade, todo alegre, todo feliz. E eu fui lá, comprei a passagem dele e passei o meu número do telefone para ele. E eu falei: quando tu chegar na tua casa, tu me liga para saber se tu chegou bem. Ele falou: então tá. Ele saiu chorando, irmãos, por agradecer a Deus, por Deus ter colocado eu na vida dele, e Deus colocar dele na minha vida, né? E eu fui lá, meus amados irmãos, comprei a passagem, dei meu número para ele, e ele foi para a cidade dele. E lá as travestis viu isso e contou pro cafetão. E o cafetão, irmão, veio querer embrabar comigo, veio querer, sabe, se alterar para mim, querer usar as travestis para querer me bater. Eu falei: por favor, sabe, eu tentei me explicar, mas aí não deu, irmãos. Ele me fez eu voltar para casa até eu conseguir o dinheiro todinho da diária. E era muita diária que eu estava devendo. E lá eu creio, irmão, eu tenho certeza que Satanás não gostou de uma ajuda que Deus colocou na minha frente para eu ajudar. Satanás ficou furioso. E sabe o que aconteceu? Eu só podia voltar para casa depois que eu arrumasse toda a diária toda para pagar o cafetão. E aí, meus amados irmãos, o que aconteceu? Que eu fui para a rua, né, triste. Já era noite. Não, já era de dia, né? Foi passando o dia.
Voltou à tarde, da tarde veio para a noite, eu lá, sem fazer nenhum centavo, e as outras ganhando dinheiro. Irmãos, foi na hora que estava aparecendo um carro, e esse carro, até hoje eu me lembro, uma Land Rover. Eu não sei como pronunciar a palavra certa, mas eu creio que é esse nome, Land Rover. Land Rover, não sei como é. E esse carro estava rodando nas esquinas e tinha muitas travestis. Eu fui andando devagarzinho e o carro olhando para mim, e fui andando. Cheguei na esquina, tinha 3 travestis do lado da esquina que eu tava, do outro lado da esquina, na mesma rua, e tinha mais 2 junto comigo. E aquele carro tava passando, e aquele carro era um jovem bonito, um rapaz bonito. Não sabia a idade, mas ele era um jovem. Com aquele carro muito, muito fino, muito bonito. Um carro caro, de luxo. E aquele jovem passava, olhava, e as outras travestis chamavam ele com a mão, botava os peitos para fora para ver se ele olhava, escolhia elas. Uma se jogava, uma mostrava a bunda, outra jogava o cabelo. E eu lá quieto no meu canto, eu só com a mãozinha, oi. E eu tava ali, irmãos, sabe, eu falei, Jesus, eu preciso comer, preciso pagar essa diária. Como é que eu vou sair daqui? E eu comecei a clamar ao Senhor em pensamento, clamar do meu jeito, porque eu não sabia orar. E quando eu botei uns hinos evangélicos, as outras travestis falavam assim pra mim, não vem com esses teus hinos pra cá não, porque esses teus hinos, essas músicas de crente, fazem trancar nós pra não ganhar dinheiro. Se quiser ficar nessa esquina, põe uma música aí de candomblé, põe uns pontos cantados de Exu. Eu só apenas me retirei, irmãos. Quando o carro estava passando, elas se jogaram, irmão. Só faltou se jogar na frente do carro. E o rapaz me viu, né? Eu descendo no carro, eu descendo na ladeira, triste. E aquele carro parou. Quando o carro parou, ele abuzinou. Eu nem escutei porque eu estava com fone de ouvido. E aquela travesti chegou naquele carro e falou assim, diga, meu amor, você quer um programa? E ele falava, cadê aquela morena das pernas grossas que estava aí na esquina? Porque como eu fazia academia, irmão, meu corpo era um corpo que se destacava bastante. Mas Satanás trancava os meus caminhos por causa dessa obra que Jesus tinha na minha vida. Foi de um voto que eu fiz com Deus, que Deus tirasse eu dessa vida, ia mandar dinheiro para eu pagar o cafetão e ir embora para aceitar Jesus. E Satanás trancava de vários jeitos, irmãos. Eu estava devendo muita diária. E todas batiam. Todas faziam programa, menos eu. E foi na hora que eu desci, aquele rapaz parou e falou, cadê aquela morena das pernas grossas? Quando ele falou isso para outra travesti, a outra travesti ficou indignada, gritou, seu morto de fome, ela é uma idética, falando comigo, né? É uma idética, ela é ladrona, não vai não. Ela falou isso, irmão, para ele, eu não ouvia, eu só soube disso porque ele me contou. Então ela falou isso. Ele parou e falou assim, e aí, moreno das pernas grossas, vamos? Mas ele não perguntou o valor do meu programa. E eu falei assim, mas você nem... Não tem problema, pode entrar. Quando eu entrei, as outras travestis pediram a morte naquele momento. Elas gritaram, seu morto de fome, parece que não tem comida na sua casa não, pegando uma idética dessa, essa ladrona. Aí começou a me esculhambar as outras travestis. Todas ficaram indignadas porque aquele rapaz, além de ser bonito e além de ter um carro luxuoso, me escolheu. E ele falou assim para mim, vou te levar num dos melhores hotéis. E me levou no hotel. Quando eu chego lá, ele conversou comigo, nós ficamos conversando. E rapidamente ele falou assim, quanto é seu programa? Eu falei, tanto. Ele falou,
Aqui está. Fui, me deu o dinheiro. Fiquemos de boa e eu esperando para fazer o programa. Ele falou, fica de boa, fica tranquila. Fica tranquila. Eu não vim para fazer programa, eu vim mais para conversar. Eu falei, então tá. Aí, irmãos, ele falou assim, eu vou tomar banho. Aí você pode ficar à vontade, tá? Eu falei, tá. Mas, irmãos, ele colocou a bolsa, a carteira dele estava cheia de dinheiro. Estava tão cheia, irmão, que não conseguia fechar a carteira de dinheiro dele. Ele falou assim, então eu vou tomar um banho, pode ficar à vontade. Aí deixou a carteira cheia do dinheiro na bolsa dele, na mesa do motel. E ele demorou demais e eu olhei para a carteira dele, do dinheiro dele, eu falei, meu Deus, olha o tanto de dinheiro que esse homem tem. Ai, Senhor. E eu pedindo a Deus, né? Falei, ai, nem para Deus tocar no coração para me dar mais uns 100 reais. Para eu poder pagar as diárias que eu tô devendo. E, irmão, confesso para vocês que foi tentador. Porque era muito dinheiro ali. Muito dinheiro. E eu já era acostumada a pegar dinheiro de clientes. A roubar de clientes o dinheiro da carteira. O cliente não sente falta, o cliente não sente falta. Mas, irmãos, foi uma tentação. Confesso para vocês que foi uma tentação. Eu queria roubar aquele dinheiro, mas não, algo dentro de mim não conseguia roubar. Não conseguia pegar aquele dinheiro. E eu fiquei pensando, se eu pegar uma nota, ele não vai sentir falta. Eu pensei comigo. Foi na hora que ele demorou o banho, conversou comigo e ele falou assim para mim, olha, faz dias que eu estava atrás de você. Falei, atrás de mim? E isso, faz dias que meu pensamento estava em você. E quando eu olhei, e quando eu saí para atrás de você, eu falei assim, com meu pensamento, quando eu ver aquela morena das pernas grossas, eu vou sair com ela e eu vou tirar para conversar com ela, para me saber mais sobre a vida dela. Ele falava isso para mim. Aí, irmãos, ele foi contando, conversando e falou assim, olha, quando eu vi você, eu sei que vai ser loucura minha o que eu vou dizer, mas quando eu vi você, eu senti um amor tão grande por você. É como se eu conhecesse você há muito tempo. Quando eu olhei para você, eu senti isso. É como se eu conhecesse você há muito tempo. Eu vi você com um brilho, sabe, um brilho lindo, um brilho assim, sabe, de amor, de não ver maldade nos outros. Foi isso que eu vi em você. E eu tinha certeza que você era uma pessoa legal, que você é uma pessoa legal. Falei, ai, que bom. É por isso que eu escolhi você. E você hoje é a premiada. E sabe por que eu escolhi você? Por causa disso. Eu senti uma confiança quando você falou comigo e quando eu parei para conversar com você. As outras suas amigas, ele dizia para mim, as outras suas amigas diziam para mim que você era idética, que você tinha HIV, que você tinha sífilis, que você era ladrona. Mas quando eu olhei para você, eu não senti nada disso. Porque querendo ou não, a gente sente, não é verdade? Ele contando isso para mim. A gente não sente? Eu falava, sente. Então, quando eu olhei para você, eu senti isso. Eu não sei o que você está passando. Mas eu vim aqui para a gente ficar tranquilo. E o que tiver ao meu alcance, eu posso lhe ajudar. Eu falei, então tá. Mas eu falei assim, mas eu tenho que ir porque é horário. Tem outros programas para eu atender, eu fazer. Ele falou, é mesmo, é verdade. Mas eu gostei de você. Aí me deu 20 reais. Aí eu fiquei, meu Deus, só isso. Aí eu fiquei pensando, aí quando, irmãos, eu fui pra rua, voltei pra rua com ele, ele parou na esquina, as outras travestis já, foi logo falando pra outra, é bem a Samira. Aí, irmãos, olha como é que Jesus faz, o voto que eu fiz com ele me respondeu a minha oração. Por que ele respondeu a minha oração? Porque ele viu que eu era um pecador e estava me arrependendo mesmo de verdade para seguir a Cristo. Sabe o que aconteceu? Ele abriu a carteira e falou assim, olha, eu botei esse dinheiro todinho para te testar e você foi aprovado. Você foi aprovada.
Você foi aprovado porque aqui algumas amigas suas eu levei para o hotel e elas me roubaram. Eu poderia ter feito alguma coisa aqui para matar elas, mas eu não fiz isso não. Porque eu queria sair com você. Algo me incomodava para sair com você, mas não para ter relação, para conversar. E quando eu olhei para você, eu senti isso de você, como eu falei para você. Falei, ai que bom. E eu botei a minha carteira para testar você. E você foi aprovada. Foi aprovada porque não pegou nem um centavo meu. E eu tô lhe dando esse dinheiro todinho da minha carteira para você. E pode contar comigo, que eu estaria aqui para lhe ajudar. Para lhe ajudar. Irmãos, nesse momento eu chorei de alegria, porque o Senhor tinha respondido o meu voto que eu fiz. E peguei o dinheiro, meus amados irmãos, desci alegre. As outras travestis indignadas, ficaram indignadas com isso. E eu mostrei para ela o tanto que eu ganhei, elas ficaram de boca aberta. E eu falei assim para ela, sabe por quê? Sabe por que Deus me abençoou usando esse rapaz? Esse rapaz não queria fazer programa comigo não, ele queria conversar. E ele viu em mim algo diferente. Algo diferente do que ele viu em outras travestis aqui. E sabe por que Deus me abençoou? Porque eu ajudei aquele jovem. Eu ajudei aquele jovem. Eu ajudei o próximo. E elas ficaram de boca aberta e começaram a acreditar no Deus que eu estava dando lugar para Jesus. Elas acreditaram no Deus que eu estava dando lugar. E foi aí que Deus fez uma grande transformação em algumas que aceitaram Jesus e estão permanecendo até hoje na presença de Deus. O que era elas, agora se tornaram eles. E aí, meus amados irmãos, o telefone toca, tá? Pago o cafetão, conto para ele o que aconteceu. Ele também começou a acreditar em Deus, começou a ouvir hinos evangélicos. E eu creio que até hoje, irmãos, o Senhor vai salvar a alma dele. Eu creio que até hoje o Senhor vai salvar a alma dele. Que eu oro pela vida dele para Jesus salvar. É um cafetão que começou a ouvir hinos evangélicos depois que eu contei isso para ele. Porque eu já estava indo embora e eu contei isso para ele. E eu creio que Deus fez uma grande obra ali no coração dele. E aí ele parou de ouvir pontos de macumba e começou a ouvir hinos evangélicos. E eu creio que Deus vai salvar ele sim. E aí, até hoje ele é cafetão. E aí, irmãos, o jovem me ligou, que eu tinha ajudado ele, com pouco que eu tinha. E a mãe dele ligou para mim dizendo assim, ô minha filha, é a Samira? Eu falei, sou eu sim. Diga, senhora, eu quero lhe agradecer do fundo da minha alma. Falei, agradecer o quê? Eu sou mãe daquele jovem. Disse o nome que eu não estou lembrado do nome do jovem, irmão, que há muito tempo já passou. E a mãe dele falou assim, eu quero lhe agradecer porque eu estava pedindo a Deus, para Deus colocar alguém na frente do meu filho, que tivesse amor pelo próximo. Ou se o Senhor tivesse um plano na vida de uma pessoa, que colocasse na frente do meu filho, porque já eram 3 dias que meu filho estava sumido e eu pensava que ele estava morto. Mas eu estava pedindo a Deus para Deus colocar uma pessoa na frente dele, que tivesse amor pelo próximo e que tivesse uma chamada por Deus. Por mais que eu sei o que você é, meu filho. Eu sei que você é travesti, mas eu estou ligando para agradecer a você, porque eu já agradeci a meu Deus. Porque meu filho, irmão, contou para mim quem você é e contou para mim que Deus botou você na frente dele. E hoje eu estou aqui agradecendo a você. E você, a partir de hoje, vai estar na minha oração. E eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra na sua vida. Irmão, eu comecei a chorar, porque eu não sabia que aquele rapaz era filho de crente. Eu não sabia que aquele rapaz era afastado da presença de Deus. Eu não sabia que ele era desviado da presença de Deus. E Deus fez isso através da minha vida.
através da minha vida, e aquela mãe agradeceu por isso. E eu fui abençoado por Deus porque o rapaz me deu além do que eu estava devendo o cafetão. Me deu irmão, ele estava com a carteira cheia do dinheiro. Eu não me lembro quanto é que foi que ele me deu, mas foi muito dinheiro. Que quando, irmãos, eu falei, agora eu vou me embora. E na mesma hora o Satanás ficou furioso. E lá a travesti veio pra cima de mim, me bater. E lá o cafetão multou eu e ela. E ele me multou em 3.000 reais. A outra também. Mas só que a outra foi tudo planejado por Satanás através dele. E aí o que aconteceu? Eu falei que eu não ia pagar. Ele falou, vai pagar sim. Peguei minhas coisas e fui tentar fugir. Quando eu fui tentar fugir, irmão, pra ir embora, ele pegou meus cartões. Tudinho que eu tinha dinheiro no banco ainda. Eu ainda tinha, porque se eu falasse que eu tinha dinheiro, ele ia mandar fazer eu pegar o dinheiro. Ele ia fazer alguma coisa para eu poder pagar diária. Porque todo cafetão e cafetina é assim. Se você souber que você tem dinheiro, ele lhe explora. Cafetão e cafetina, eles exploram as travestis. Se as travestis tiver dinheiro no banco. É por isso que tem que mentir. Para eles não saber que você tem dinheiro no banco. E aí aconteceu isso. Sabe o que aconteceu? Peguei a minha mala para ir embora. Ele já tinha pegado os cartão, meu dinheiro. Por eu não pagar os 3.000 reais. E ele mandou as travestis me dar uma surra. E me deram uma surra, irmãos. Me deram uma surra, mas foi surra. Eu peguei paulada na perna. Puxaram meu cabelo, bateram tanto na minha cabeça. Bateram a minha cabeça no asfalto. Eram 5 contra 1, que era eu. E quando elas vieram para me bater, para me espancar, eu só olhei para o céu e falei, Jesus, me anestesia. Quando eu olhei para o céu, eu falei, Jesus, me anestesia. O Espírito Santo me anestesiou, que eu não senti nada. Senti gosto de sangue na minha boca, porque bateram muito na minha cabeça. E aí, irmãos, eu não estava com nenhum dinheiro, nem um centavo mais. E eu vim de carona de Minas Gerais até o Acre. E quando eu cheguei no Acre, eu falei, mãe, eu vim entregar a minha vida para Jesus. E Jesus permitiu tudo isso eu passar, para eu contar aqui para vocês o que Jesus fez na minha vida. Eu conto isso, mas eu sinto a presença de Deus porque foi real. Eu ajudei o próximo. Jesus começou a trabalhar na minha vida, colocando amor ao próximo, para que hoje esse amor esteja até o fim de Deus arrebatar a sua igreja. E esse amor até hoje está na minha vida para eu poder ajudar o próximo. E eu cheguei todo roxo em casa, espancado, morto de fome. Mas Deus nunca deixou eu passar fome, até de Minas Gerais até o Acre. Eu vim de carona. Foi difícil, foi. Sofri, fui. Passei as noites puxando a mala de madrugada para poder conseguir carona, mas foi difícil, eu pedindo a Deus. Mas Deus foi na hora que Deus quebrou a minha vida ali. Fez uma grande mudança em minha vida. Sofri bastante. E eu escutei a voz de Deus falando para mim, meus amados irmãos. Eu escutei a voz de Deus e eu comecei a passar dias e noites puxando a mala. A minha mala já começou a quebrar. E a minha bota já começou a se rasgar. E eu puxando a mala e os homens gritando, mangando de mim, me chamando de lixo. E eu fui pedir esmola. Eu pedi esmola, irmão, para poder conseguir dinheiro, para poder eu me alimentar. E eu pedindo esmola para me alimentar, e eles passavam perto de mim, jogavam 50 centavos, 10 centavos, falavam assim, é assim que você tem que ficar, vocês travestis tinham que morrer todos. É assim que você tem que ficar, no chão, igual mendigos. As pessoas passavam de mim falando desse jeito para mim. Meus amados irmãos, as únicas pessoas que me acolheram nessas madrugadas, nessas noites, foi os mendigos. Os mendigos chegou perto de mim e falou assim, olha,
Eu creio, minha filha, que Deus pode tirar você e eu dessa vida. Eu creio. É assim que os pessoal fazem. Já vem pastor aqui. Já veio pastor aqui. Eu pedi dinheiro. Eles me davam 5 reais, 10 reais. Mas não tinha coragem de me dar nem 50, nem 100. Perguntando se eu queria comer ou não. Se eu estava com fome ou não. E isso eram os mendigos que falavam para mim. E quem me acolheu naquele momento foi os mendigos. E o pouco que eles tinham dividia comigo. E eu chorando de desespero, falando com Deus. E eu escutei uma voz suave, meiga, falando no meu ouvido, dizendo assim: filho, eu estou permitindo tudo isso tu passar, porque muitos que me servem, olhem para os meus pequeninos e não dão nenhum centavo. Olham para eles e não dão nem um centavo. Mas eu estou te mostrando para ti, filho, que é essas pessoas aqui que eu levanto para a minha obra, para fazer a diferença no meio dos que são e no meio das pessoas que sabem da minha palavra. E o Senhor falava isso comigo, irmãos. A voz suave, meiga no meu ouvido, que eu comecei a chorar, escutando aquela voz dizendo para mim. E aquela voz dizia para mim assim: eu tenho uma obra contigo, filho, na terra. E eu vou te levantar. É necessário que tu passa por isso, porque mais na frente é o que tu vai sofrer pelo meu evangelho, por amor a mim. E nunca se esqueça da onde eu te tirei, do que tu viste nesse exato momento. Irmãos, oh, aleluia. Eu agradeço a Deus, irmãos. É por isso que eu não me exalto. É por isso que eu sou assim normal mesmo, desse meu jeito abestalhado, doido. Sou sim desse jeito simples, porque foi da onde o Senhor me tirou e eu escutei a voz de Deus a primeira vez falando comigo no ar, Ele falou comigo no ar. E eu vi os mendigos passando fome. Eu vi os mendigos passando fome e eles mesmos me ajudou. Me alimentaram, me deram, dividiram um pouquinho que eles tinham. Eles dividiram um pouquinho que eles tinham, para não me ver passar fome. E aí, meu amado irmão, eu passei uma semana de Minas Gerais até chegar no Acre. E Deus botou pessoas na minha frente para me dar carona, para eu poder chegar no Acre. As pessoas, Deus usava os caminhoneiros perguntando: tu tá com fome? Quer tomar banho? Eu falava: quero tomar banho, tô com fome. E quando me dava comida, eles falavam assim: pode comer à vontade. Eu comia como um desesperado. Eu comia como um desesperado, irmão, porque eu não sabia se lá mais para frente eu ia passar fome, ou ia andar mais de a pé, puxando a mala, que a mala já estava desgastada, e eu já estava todo marcado de peia. E eu falei: Jesus, eles não vão me dar carona para mim, porque eu tô todo marcado de peia, eles vão pensar que eu vou roubar, vou assaltar. E eu falava isso com Deus. Eu escutava a voz de Deus falar assim: não temas, eu enviarei a pessoas certas para te levar até a tua casa. E eu tomava banho e Deus botava a pessoa certa, irmão. Certa, para me levar até a minha cidade. E eu chego no Acre e me converto a Deus. Aceito Jesus na madrugada. Confesso a Jesus com a minha boca em uma das madrugadas. E o Espírito Santo me visita. E eu vi aquela mão branca passando na minha cabeça. E foi aí que Deus começou a me libertar aos poucos.
E até hoje, graças a Deus, irmão, eu peço libertação ao Senhor. Até hoje eu peço libertação ao Senhor, para Deus nunca permitir a soberba, a vaidade, a exaltação entrar na minha vida, porque eu sei de onde é que o Senhor me tirou. Eu pude conviver com os mendigos, eu pude ver como é doloroso pedir esmola. É uma humilhação muito grande pedir esmola. Tá numa vida dessa, irmãos. E o Senhor dizia para mim, muitos dos meus servos, filho, estão aí, passam perto deles e não dão nenhum centavo. Passam perto deles, tem condição para ajudar, mas não ajuda. Mas eu estou vendo tudo isso e tudo eu anoto. O Senhor dizia isso para mim. Foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus. E os irmãos, eu estou contando isso, irmão, porque eu estava contando para a missionária Selma. E o Senhor tocou forte em meu coração para contar para os amados irmãos. E eu sou assim, meus amados irmãos, simples mesmo. Tenho as minhas falhas, tenho as minhas fraquezas, mas eu falei, Senhor, eu não vou te abandonar. Eu não vou te abandonar porque em nenhum momento tu me abandonou. Nenhum momento tu me abandonou. Eu agradeço a Deus pelo vários livramentos que o Senhor tem me dado, de morte, de várias maneiras de morte que o Senhor me deu. Livramento. Via pessoas, travestis, amigos meus morrer na minha frente. Nunca vou esquecer aquele travesti amigo meu que morreu na minha frente. E eu peguei no colo e espirrava sangue do pescoço dele. Eu falava assim, Kelly pede perdão a Deus, Kelly pede perdão a Deus para não ir para o inferno. E quando ela foi tentar, ela falar, me tiraram rapidamente. Eu entrei em desespero, meus amados irmãos. Isso nunca vai sair da minha mente. E eu estou dividindo isso com vocês, irmãos, porque eu sei que o Senhor vai alcançar vidas. Isso daqui, irmão, foi tudo permissão do Senhor, porque eu não sabia a dimensão que Deus tinha essa obra na minha vida. Eu só sei lhe dizer que o que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele fez na minha vida, nenhum homem daqui na terra vai fazer. Eu acho que aquele que tem pouco amor pelo próximo é o que vai ajudar. E hoje, meus amados irmãos, quem me ajudou foi Jesus a me levantar. Quem me batizou com o Espírito Santo foi Jesus. Eu aceitei Jesus numa madrugada, confessando a Deus com a minha boca, e o Senhor me visitou. E Ele dizia que tinha uma obra na minha vida e que ia me levantar. Irmãos, Ele que me deu o ministério do louvor, porque é uma pessoa que fuma 12 anos, tem problema muito sério na garganta, e Deus me deu dons espirituais. O Senhor me entregou porque foi Ele que me deu pessoalmente, e foi Ele que me libertou, irmãos, dentro do meu quarto. Passei 6 meses dentro do quarto sem sair para nenhum canto, jejuando sem parar, dia e noite, de madrugada, para Deus fazer uma grande obra na minha vida. E Ele dizia para mim que ia me levantar, e eu nunca esquecer de onde Ele me tirou. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a vida de vocês e que Deus alcance vidas, né? Para a glória de Deus. E hoje eu ando em santidade, hoje eu ando diferente, hoje eu ando com calça social, com blusa normal, não ando de bermuda não, porque o próprio Jesus mostrou para mim e falou para mim que Ele quer o povo dele desse jeito. Até na dormida eu durmo com calça social, com blusa normal, e o Senhor dizia para mim, eu quero meus servos assim,
desse jeito, 24 horas em santidade comigo, e vigiando e orando, e sempre ajudando o próximo. Amém, meus amados irmãos? A paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.